Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, Pedro Scooby Mito. Rapaz, cara, hoje tem Mengão, né? A gente vai estar acompanhando todas as notícias do Flamengo aí com vocês, né? Trazendo prováveis times, né? Flamengo jogando às 16h30 de Brasília, lá na Arena do Atlético Paranaense, né, na Arena da Baixada. Flamengo, então, entrando em campo com transmissão da TV Globo, Twitch, plataforma Twitch, Casimiro e também Furacão TV, né? Então a gente acompanhando aqui todas as notícias do Mengão para vocês, que a gente tem na nossa equipe também. Vocês vão estar acompanhando enquanto a gente traz notícias, as imagens. Você que não viu ainda imagens do Flamengo lá, né, em Curitiba. A gente que ontem teve o aniversário do Davi Luiz. Vamos acompanhar aqui o aniversário. Vamos começar já acompanhando o aniversário do Davi Luiz aí. O Arrascaeta que postou aí o aniversário do Davi Luiz, né? Sensacional, sensacional. Ele postou esse vídeo, né, do aniversário do Davi Luiz, lá na concentração, na hora do jantar. O Davi Luiz que completou 35 anos, e se Deus quiser, o presente vem hoje, né? Podia sair um golzinho do Davi Luiz hoje. E a gente, com esse jogo importantíssimo, o Atlético Paranaense, que está muito mal no Brasileiro, nesse começo de Brasileiro, buscando sair da lanterna, e o Flamengo buscando, né, mesmo com jogos a mais, né? O Flamengo hoje no sábado. O Flamengo tem um jogo a mais, mas ele joga primeiro, joga sábado. Então, o Flamengo podendo aí assumir momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, a gente trazendo para vocês aqui, então, os prováveis times, olha só. Além de toda a informação, né, do jogo, ó, falei já da transmissão para vocês, 16h30 em Curitiba e tal. Arbitragem Rafael Claus, da FIFA de São Paulo. Assistentes Danilo Ricardo, Simon Manes, né, da FIFA também de São Paulo. Agora, o Rafael Claus, ele já teve muitos problemas com o Flamengo, né? Rafael Claus na arbitragem. E Neuza Inês Bach, da FIFA de São Paulo também. Então, árbitros de São Paulo, né, fazendo esse jogo aí. Lembrando que o Flamengo sempre rivaliza com os times justamente de São Paulo, né? O Flamengo tenta a liderança e o líder é o Corinthians. Então, a arbitragem toda de São Paulo. Aí tem aí o quarto árbitro, Lucas Paulo Torezin, do Paraná. E o VAR é o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina, ali perto também do Paraná. Então, eu sinceramente acho que um jogo como esse, e jogos do Flamengo com equipes do Sudeste, e jogos do Flamengo com equipes do Sul, tem que ser a arbitragem do Nordeste. Tem que ser a arbitragem do Nordeste. Né? Provável time do Flamengo, Hugo, né? O Paulo Souza já deixou claro que o Hugo é seu titular, mas a gente coloca aqui uma possibilidade do Santos, né? Jogo contra o Atlético Paranaense. De repente coloca o Santos aí para jogar contra o seu ex-clube. O Ilharão, Davi Luiz e Felipe Luiz, a não ser que ele poupe um deles aí, né, por causa da quantidade de jogos na sequência, e aí podendo vir com o Pablo, né, o Pablo podendo estrear, mas é provável que venha dessa forma. Isla, João Gomes, Thiago Maia, Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, tá? Os desfalques do Flamengo: Bruno Henrique, Vitinho, Mateuzinho, Matheus França, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, todos no departamento médico, né? Desses aí, o Matheus França foi o que sofreu a cirurgia aí do problema que ele teve, né? Pendurados, João Gomes e Gabigol, tá? Esses aí não podem tomar o terceiro amarelo, senão eles ficam fora do próximo jogo. Provável time do Atlético Paranaense: Bento Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner, Pablo Siles, Brian Garcia e David Terans, Vitinho ou Coelho, Canóbio e Marcelo Cirino, tá? Ou Pablo, no caso. Desfalques do Atlético Paranaense: Thiago Heleno, Nico Hernandes,
Eric, Cauã, Julimar, Reinaldo e Matheus Balbi, né, se recuperando aí no departamento médico, esses todos, e o Hugo Moura, que o contrato não permite, tá certo? E a gente teve uma informação exclusiva das redes do Paparazzo Rubro-Negro, né, lembrando que o Marquinhos trabalha com a gente aí, o Marquinhos registrou o momento, né, ele viu, na verdade não registrou, ele viu o momento, né, ele preferiu não fazer imagens, que o Alexandre Matos, né, o dirigente Alexandre Matos, CEO de negócios do Atlético Paranaense, buscou o Marcos Braz e o Bruno Spindel no hotel e eles saíram todos juntos, né? Além da contratação do Santos pelo Flamengo, o Atlético Paranaense quer contratar em definitivo o Hugo Moura, Hugo Moura, que é titular absoluto da equipe paranaense hoje, mas que não vai poder jogar por causa da cláusula no contrato, tá certo? Então, a gente tem essa situação que ele não pode ir para o jogo, né? E eu conversei com o Marcos Braz, eu chamei o Marcos Braz ontem para perguntar o motivo dessa reunião. Ele falou que não era reunião, era apenas um jantar mesmo, amizade. O Marcos Braz fez aniversário anteontem também, né? E ele alegou que saíram para conversar, nada demais. Mas a gente sabe que tem essa possibilidade aí da questão do Hugo Moura, né, por 3 milhões de euros, 80% dos direitos do jogador. Vamos acompanhar como é que foi a chegada do Flamengo. Enquanto a gente vai trazendo notícias para vocês vão vendo as imagens dos jogadores do Flamengo chegando no hotel. Mas antes aconteceu um negócio muito legal, né? Dá uma olhada no que a Isa descobriu lá no hotel, o torcedor e o nome que ele deu para a filha. Gente, eu tô aqui com o Júnior, a Jéssica, a esposa dele, a filha Júlia e a Sofia. Júnior, me conta aí o nome da Júlia, gente. Eu vou gravar também porque é inacreditável. Olha só. Júlia é essa princesa aqui, ó. Júlia Arrascaeta Barbosa. Essa princesa aqui, ó. Tá de vermelho, tá de mengão por baixo. Júlia Arrascaeta Barbosa. E aí, mãe, como é que você autoriza? De primeira foi difícil, mas ele me convenceu. Ele te convenceu? É que a família toda é mengão, né? Daí não tem como correr, tá aqui. A gente é muito flamenguista. Eu falo que eu moro aqui, mas meu coração tá no Rio. A gente ama demais o Flamengo. Nossa, gente, que história. Agora só falta foto. Só falta a foto. A foto da Arrascaetinha com a Arrasca. A Júlia quer tirar uma foto com você. É isso aí, vamos ver se tá certo. Vamos ver se chega nele. Valeu, gente. Muito legal, Isa, muito legal. E a gente tá vendo jogadores do Flamengo chegando em Curitiba e uma ausência sentida é a de Bruno Henrique, né? O jogador aí que continua se recuperando da tendinopatia no joelho direito, né? E não viajou para Curitiba. E ele que foi o responsável, o grande responsável, pelas vitórias em 2019 e 2020 na Arena da Baixada, o que o Flamengo não conseguia fazer desde 2011, né, pela Copa Sul-Americana. Eram 9 partidas. E, recentemente, o Flamengo tem tido dificuldade, tem tido muitos empates. Inclusive, no ano passado, o Flamengo vencia o jogo e, cara, acabou tomando um empate no finalzinho, né, uma coisa de louco. Então, o Flamengo tem tido muita dificuldade para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena. Já ficou um longo período de jejum e, justamente, o Bruno Henrique, que está de fora, foi quem decidiu pelo Mengão. A gente espera que hoje a gente tenha um novo protagonista nesse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Também passar para vocês aí com relação ao Ayrton Lucas, né, que ele segue fazendo trabalho de transição, é outro que também não viajou, né, o Rodrigo Caio, que está em fase final de recuperação, o Ayrton Lucas, que chegou já com aquele problema, e o Pablo viajou. Então a gente tem essa possibilidade, como eu falei, dele entrar jogando, né? Então ele chegou lesionado ao clube, o Ayrton Lucas, mas está no processo de transição para ficar à disposição do técnico Paulo Souza, tá? Ele foi ao campo aí na sexta-feira no Ninho do Urubu, né, para dar prosseguimento aí no seu trabalho, mas acabou não sendo aí relacionado. Não há previsão até para o Ayrton Lucas, tá? Ele continua nesse processo de transição. E falando justamente do Flamengo, né, do time do elenco do Flamengo, do time do Flamengo atual, do técnico Paulo Souza, que vocês estão vendo aí, olha, o Gabigol chegando no hotel em Curitiba, para muita festa da torcida do Flamengo no hotel em Curitiba. O Mauro César falou sobre o último jogo do Flamengo. O jogo provou
que há vida sem Jorge Jesus, porque você pega um time como o Palmeiras, que já tem uma forma de jogar definida, com um trabalho amadurecido, né, e teve uma postura no primeiro tempo que fugiu do conservador que a gente se acostumou de outros carnavais, mas no segundo tempo voltou ao modelo. E o Flamengo já vai adquirindo suas características, um time que cede poucas oportunidades e tem marcação muito forte. Ele ainda fala que o jogo foi muito bom, por isso, próximo do que a gente vê na Europa, que você encontra times que brigam pela bola, pressionam os espaços, marcando cada centímetro do campo, sem conceder grandes chances. Um jogo com muitos gols nem sempre é um jogão, é um bom entretenimento, mas às vezes pode ser uma pelada com erros defensivos. Pois é, e o jogo foi um jogão. Concordo com o Mauro César Pereira, o jogo foi um jogão. Também falar com vocês aí com esse grande destaque do João Gomes e do Lázaro, né? As atualizações dos valores dos jogadores do Flamengo, né? Eles simbolizam aí uma reconstrução do Flamengo sob o comando do Paulo Souza, né? E eles então estão valorizando no mercado desde que assumiram esse papel de protagonistas aí, né? Com o técnico português. Eles devem estar em campo nesse jogo de hoje. E de acordo aí com o Transfer Market, o site especializado em mercado da bola, João Gomes e Lázaro viram a valorização aí deles explodir desde o início da temporada. Para vocês terem uma ideia, olha só, o volante saltou de 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, para 9 milhões de euros no Transfer Market, cerca de 45 milhões de reais. E internamente, a diretoria do clube, né, e também a própria torcida sabe que ele vale muito mais. Ele vale muito mais de 100 milhões de reais. Já é um jogador aí que vale muito dinheiro, né? E aí esse salto aí desse valor só de janeiro para março. Isso aí a gente está falando do valor que está no Transfer Market, mas a gente ainda considera que pode ser muito mais. Ele teve 19 jogos na temporada, é o jogador que mais atuou com o Paulo Souza, tá? Inclusive o Thiago Maia elogiou ele, é um grande jogador, está dando tudo certo, espero jogar mais alguns anos com ele e que ele renove por mais uns 10 anos com o Flamengo. O Thiago Maia, que é rubro-negro assumido. E aí também, outra promessa da base, que era o Lázaro, que agora vai deixando de ser uma promessa para ser uma realidade, né? O desempenho dele está melhorando muito e o valor dele, que era de 3,5 milhões de euros, 17,5 milhões de reais, o valor de 3,5 de euros do Lázaro subiu no Transfer Market para 6 milhões de euros, cerca de 30,2 milhões de reais. Agora é o seguinte, vale muito mais, né, gente? A gente sabe que vale aí, no mínimo, uns 100 milhões de reais, como eu falei, né? Tanto o Lázaro quanto o João Gomes, né? Então, com a lesão aí do Bruno Henrique, o Lázaro acabou se firmando aí no time do Flamengo, tá muito bem, quem sabe ele seja o nosso protagonista, né? Olha o Pablo ali, ó, passando perto do Gabigol, o Pablo que pode aí estrear, se ele de repente resolver poupar um dos jogadores da zaga, a gente pode ter a estreia do Pablo, né? Passar para vocês aqui também um pouco de mercado da bola, mas eu só queria trazer aqui uma aspas interessante, uma declaração do Zico, que foi muito legal. Você está vendo aí o Felipe Luiz sempre atencioso com os torcedores, né, dentro do hotel do Flamengo. O Zico falou o seguinte, o maior ídolo da história, né, do Flamengo disse o seguinte, galera, Palmeiras jogou o que a gente sabe, procura jogar na falha do adversário, usando contra-ataques, já que tem jogadores rápidos na frente. Tiveram poucas oportunidades. O Flamengo não falhou e eles não fizeram gol. O Flamengo também teve boas chances, mas não conseguiu botar a bola lá dentro. A torcida deu um show, se num jogo contra o Bangu, que não valia nada, lotou, imagina esse que vale, né? Então, o Zico elogiando o Flamengo, elogiando a torcida do Mengão, né? A nação, e reclamando aí, né? Não deixa de ser uma reclamação, né? Do estilo de jogo do Palmeiras, né? Ele deixa claro que jogou o que a gente sabe, né? O jeito que o Palmeiras joga, né? Procurando jogar na falha do adversário, que não é um futebol bonito, né, gente? A verdade é essa. Não é um futebol bonito. Vocês estão vendo aí o Andreas Pereira, né? Atendendo a galera, ele que o Manchester já falou que conta com ele, né? O Manchester pediu o jogador de volta e só vai liberar ele se o Flamengo realmente exercer a opção de compra. Se o Flamengo comprar o jogador,
tá? Mas o Manchester tem interesse no retorno do Andreas Pereira, como a gente trouxe para vocês, né, a notícia inicial do Fred Caldeira da TNT Esporte. Vamos falar do Arturo Vidal, né? A gente recebeu aqui uma informação, já foi publicada em alguns veículos aqui do Brasil, que o Colo-Colo do Chile está interessado na contratação dele. A gente já tinha trazido esse interesse do Colo-Colo, mas agora se tornou ainda mais real, né? A Rádio Cooperativa teve uma entrevista concedida pelo ex-jogador chileno Marcelo Bartichotto, né? E ele revelou que o Colo-Colo do Chile, equipe em que o Vidal se formou, né, na época como jogador profissional, está interessada em conversar com ele para repatriá-lo. Falei com alguém do círculo muito próximo, mas muito próximo do Vidal, e ele me disse que o Arturo está disposto a conversar com o Colo-Colo. Agora, neste momento, também conversei com pessoas do clube que me disseram que querem conversar com ele, né? Ele ainda fala o seguinte: acho que ele pode voltar porque o objetivo de toda a geração de ouro é voltar, como diz Américo, morrer pela América do Sul e, sobretudo, para o seu país. Se ele é chamado de rei lá fora, não sei como ele será chamado aqui. Existe o marketing e, claro, que se paga com esses jogadores. Se voltasse, seria um tremendo choque para o futebol chileno, né? Falou o ex-jogador aí à Rádio Cooperativa. Também, né, o site torcedores.com, o Ricardo Dabrowski, ex-técnico do Vidal, orientou aí que o chileno Arturo Vidal retorne onde começou a sua carreira. Se há algo para entregar a Arturo, que melhor maneira de fazê-lo do que no clube onde ele começou. Seria um bom final para ele, porque está jogando em alto nível. Então, começar a campanha aí, né, para trazer o Vidal para o Chile, né, para a América do Sul, mas para o Chile. E a gente sabe que o maior interesse dele, até o perfil dele no TikTok, é com a camisa do Flamengo. O interesse maior do Vidal é vir para o Flamengo, né? Então, eu acho que Chile fica para depois. Chile fica para depois. Até onde eu sei, ele já deu a palavra aí, né, que vai aceitar a proposta salarial do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo negam, tá? O Marcos Braz nega veementemente que já tenha feito proposta. Fala que sondou apenas as condições do jogador. Mas o jogador já deixou claro que quer vir. Já falou com o personal trainer aqui, já viu casa e já avisou que vai aceitar a proposta salarial do Flamengo. Então, meio do ano, a gente tem aí, a não ser que como diz o Ronaldo, amigo nosso lá da Urubucana, não sei que o cometa Halley passe, nós teremos o Arturo Vidal no Flamengo, se Deus quiser. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Eu quero deixar aqui que o meu placar hoje do Flamengo e Atlético Paranaense, Mengão 2-1 lá na Arena da Baixada, né? E a gente tem aí mais tarde, né, o pós-jogo do canal Paparazzo Rubro Negro. Tem pré-jogo também, né? A gente costuma fazer o pré-jogo. Fica ligado aí nos canais Paparazzo Rubro Negro 2, Rubro News, tudo pelo Flamengo, né? S1 Live. A gente vai estar fazendo aí uma cobertura muito top para vocês, nas nossas redes também, né? No Instagram, @Paparazzo Rubro Negro, e Twitter, @PaparazzoRN, e Belle X Costa, Belle com 2 L's, ela que é a nossa repórter aí também, vai estar fazendo uma cobertura top para vocês no Twitter. A gente, então, trazendo tudo para vocês, e mais tarde o pós-jogo, logo depois da partida, direto, acabou o jogo, já vem para cá, para Paparazzo Rubro Negro, para a gente fazer o nosso pós-jogo também, com coletiva, com tudo, e na sequência, a nossa cobertura completa, né, do jogo do Flamengo, dessa possível, se Deus quiser, dessa vitória que vai colocar o Flamengo aí momentaneamente na liderança. E o meu placar, como eu falei, 2-1 Mengão, e tem gol do Gabigol, mesmo, né, sem a gente ter o Bruno Henrique, que é o nosso grande amuleto, mas vamos ganhar esse jogo, que é muito importante para o Mengão. Valeu, galera, um grande abraço, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, segue, curte, compartilhe nas outras redes. Muito obrigado, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, fui!